Não pertence mais a mim.
Quero respirar, Maria. Viva Nossa Senhora! Escrever uma história nova no nosso coração e na nossa alma. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, tu que és o esposo da Virgem Maria, que tu venha habitar no nosso meio agora, que tu venha visitar o teu... Oi, gente. Só arrumar aqui os negócios pra gente começar. Gente, a gente vai rezar o ofício de Nossa Senhora. E para que a gente reze junto, a gente já vai pedir para que você procure no Google. Só você colocar... Vem mais pra cá. Só você colocar ofício de Nossa Senhora Canção Nova. Que aí você coloca a letra e aí vai aparecer o ofício inteiro. Tá bom? Para vocês irem acompanhando e rezando com a gente. Com a letra bonitinha. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu pegar meu celular aí pra pegar sempre. Aqui não vai dar não. Pera aí que a gente tá arrumando um jeito de ficar nós duas e a tela ficar em pé pra que vocês consigam nos ver. Pra que a gente possa começar bonitinho. Pera aí. Deixar um pouco mais pra frente, porque caber nós duas e um violão é difícil. Vai. Vamos lá? Toma.
perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com nosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus, de pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Deus nos firmeza, trono de Deus ornada, coluna sagrada, de grande firmeza, casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, virgem do pecado, antes que nascida, fostes virgem santa, no ventre ditoso de Ana concebida, sois mãe criadora dos mortais viventes, sois dos santos porta, dos anjos senhora, sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão, ave já criou Deus no Espírito Santo, todas as obras com elas as honrou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque o vosso peito, os amores meus. Oração, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, a que nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê de vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Deus nos salve, trono do meu Salomão, arca do concerto, véu do Gedão, íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, florescente vara, a qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim nos livrou da culpa original, de nenhum pecado a vós sinal, vós que habitais lá nas alturas, tendes vosso trono sobre as nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito
Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso amor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus nos salve, Virgem da Trindade tempo, alegria dos anjos, da pureza exemplo, que alegrais os tristes com vossa clemência, outro de deleite, alma da paciência. Sois terra bendita e sacerdotal, sois a castidade, símbolo real. Cidade do Altíssimo, porto oriental, sois a mesma graça, Virgem singular. Baulírio cheiroso entre espinhas duras, sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que agora venero com devoção vossa Santa e Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que é um só Deus, em pessoa três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus nos salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida, da sua caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada, uma mulher tão forte que da Judite, vós que alentas o sumo Davi, do Egito curador de Raquel nasceu, no mundo o Salvador, Maria o deu. Pai formosa, minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de vosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparou.
olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça noutra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Mesmo só relógio que anda um pouco atrasado, serviu de sinal, é o Verbo encarnado, para que o homem suba às alturas, desce Deus dos céus para as criaturas. Os raios claros do sol da justiça, resplandece a Virgem, dando só a cobiça. Sois lírio formoso, cheiro respira, entre os espinhos da serpente a ira. Vós quebrantais com vosso poder os cegos errados, vós alumiais. Fizestes nascer sol tão fecundo, e com nuvens cobristes o mundo. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Oração. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, a quem nenhum pecador desamparais nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê de vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, voz de Deus completa, que a sua ira se apague de nós. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor.
pecador desamparai nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançar-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição. Desça noutra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, por mercê do vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. E com Pai e Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Humilde oferecemos a vós, Virgem pia, essas orações, porque em vossa guia vejo-nos adiante na agonia. Vós nos animeis, ó doce Maria. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados os filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bom, boa tarde, galera. Oi, gente. Depois desse ofício bem difícil de ser cantado, confessamos, nós podemos começar a nossa partilha hoje sobre Nossa Senhora das Graças. Vou pedir para que vocês possam, nesse momento, pedir para que Deus nos acompanhe, para que Deus esteja conosco, para que Deus nos ajude a formar essa partilha, a fazer essa partilha. Vou dar um jeito de arrumar a câmera de uma forma que a gente apareça e que Nossa Senhora também apareça ali no fundo, porque eu tô vendo que ela tá meio escondidinha. Nem que a gente fique um pouco de lado assim para que ela apareça. Aí, tá bom. Então, que nós possamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E que nesse momento você já possa pedir para que a intercessão de Nossa Senhora venha sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre a sua família, sobre a sua casa, principalmente nesse clima, nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de quarentena, esse tempo de sofrimento, né, de dor. Embora estejamos em nossas casas com nossas famílias, nós sabemos que é bem complicado tudo isso que nós estamos vivendo. Então, Nossa Senhora das Graças, ela é a medianeira de todas as graças. E para que aconteça esse grande milagre, que é o que nós estamos esperando, para que nós possamos retornar às nossas vidas normais, para que nós possamos voltar às nossas missões, aos nossos grupos, que nós possamos retornar aos nossos trabalhos, nossas faculdades, nossa vida, nos reencontrar, encontrar os amigos, sair para ir para o shopping e todas essas coisas. Que nós possamos entregar nas mãos de Nossa Senhora e clamar o Espírito Santo de Deus pelas mãos da Imaculada.
Então que nesse momento você possa fechar os seus olhos um segundo, imaginar o título de Nossa Senhora que você mais gosta, que você tenha uma devoção maior, para que nós possamos entrar em sintonia com o céu, sintonia com a Virgem Maria, no começo desse mês mariano, esse mês que é dela, esse mês que começou com o nosso glorioso patriarca São José. Que Nossa Senhora possa nos conduzir nesse momento, que ela possa trazer o Espírito Santo, que é o seu esposo, sobre nossas casas, sobre o nosso coração. E pede para que Nossa Senhora te ajude a entender tudo o que nós vamos falar hoje, tudo que eu e a Esther vamos dizer, tudo que nós vamos falar sobre Nossa Senhora, né, de fato. Então, Mãe, nós pedimos. Pede para que o Espírito Santo venha sobre você agora. Espírito Santo, poderosa intercessão da bem-aventurada. Nós pedimos para que através da poderosa intercessão de Nossa Senhora, você venha nos visitar nessa tarde de sábado, nessa tarde que é dedicada a Nossa Senhora, ainda de forma especial, porque todos os sábados a igreja dedica a bem-aventurada Virgem Maria e ainda mais no mês mariano. Então pedimos para que, Mãe, a Senhora possa nos conduzir, junto com o Espírito Santo, para que nós possamos falar através de Ti, que não seja mais a gente aqui, mas que seja a Senhora falando. Manda o Teu Pai, envia a Tua Shekinah sobre nós. Envia, Mãe, sobre todas as pessoas que estão assistindo essa live, todas as que vão entrar, todas as pessoas que já entraram. Mãe das graças. Nos cobre com o Teu manto, Mãe. Nos cobre, Mãe, com o Teu manto. O Teu manto azul. Nos coloca embaixo, Mãe, das Tuas árvores, embaixo do Teu colo, embaixo do Teu consolo, Mãe. Nós queremos sentir o fogo do Espírito Santo através da Tua intercessão, Mãe. Através das Tuas mãos de graças. Em especial nesse título que hoje a Senhora nos escolheu, para que possamos falar, Mãe. Nós que não merecemos, mas a Senhora diz assim. Vem conduzir, Mãe, vem cobrir com o Teu manto cada uma dessas pessoas que está nessa live desde já. Nós suplicamos a Tua intercessão pela vida dessas 19 pessoas que estão nessa live, Mãe. Cobre com o Teu manto. Nós suplicamos a Tua intercessão. No cenáculo é o meu lugar, rodeado
de Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu clamo, eu peço. Eu clamo, eu peço. Batiza-nos, batiza-nos, batiza-nos como em Pentecoste. Então envia o teu ar, então envia a tua Shekinah. Amém? Ave Maria, a cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, gente, só o começo da nossa live com o ofício, com o clamor do Espírito Santo já deu 43 minutos de live, então provavelmente a gente vai ter que fazer mais uma. Vou pedir para vocês comentarem aí. Tem uma caixinha aqui embaixo que tem uma perguntinha, então as perguntas que vocês quiserem fazer, abram essa caixinha de perguntas e façam, que no final a gente vai responder todas elas, tá bom? Bom, vamos tentar começar aqui. Peço perdão já por vocês, eu não tô muito concentrada porque acabou de quebrar aqui o meu carregador do meu notebook. Eu uso ele tipo 100% do meu dia. E eu não sei como que eu vou fazer pra arrumar, então já vou pedindo desculpa pra vocês que eu fiquei um pouco desconcentrada, que eu fiquei meio nervosa, mas é assim mesmo. Filho de Nossa Senhora, ele sofre ataques de tudo que é jeito, da maneira que for necessária pro inimigo tentar dispersar o nosso coração. Mas com a ajuda de vocês, com a ajuda da Esté, nós vou conseguir partilhar um pouquinho com vocês. Já peço perdão de verdade por não estar focada, né, nesse começo aí, foi porque aconteceu e eu não soube como reagir, então eu prefiro ser aberta e falar pra vocês do que vocês não entenderem nada do que tá acontecendo. Enfim, vamos lá. Nossa Senhora das Graças. Antes de qualquer coisa, nós já queremos agradecer a todas as pessoas que estão conosco hoje, a Fefe, a Raíssa, o Danilo, outro Danilo, os dois, a Carol, a Nai, a Jaque, o Vagnão, a tia Fátima, o Gabriel, a Aline, o John, o Jefferson, a Isa, a Lu Vetrano, a Bá, a Laís, a Rosângela e a Eli. Eu vou pedir para vocês enviarem aí nesse aviãozinho que tem aí embaixo, do lado da caixa de perguntas, para que as pessoas possam entrar nessa live e participar com a gente sobre essa partilha que nós vamos fazer, né? Nós estamos aqui em nome do Fires, o Ministério da nossa missão. Fires at home, não sei como é que se fala, mas é isso aí. Para quem não sabe, o Fires ele é um ministério nosso, onde a gente vai levar o Santo Terço na casa das pessoas, a gente partilha um pouco sobre alguma coisa, sobre algum título de Nossa Senhora, sobre a Santa Escravidão, enfim. Então hoje, como nós estamos no mês mariano, nós somos convidadas
para falar um pouco sobre Nossa Senhora das Graças. E a gente separou e preparou algumas coisas para vocês, para que nós possamos explicar para vocês de onde surgiu esse título, como surgiu esse título, para quem apareceu primeiramente e como que foi toda essa história e esse rolê. Antes da gente começar a partilhar, é importante que vocês saibam que Nossa Senhora das Graças, ela foi uma das primeiras aparições, assim, dos títulos famosos, né, entre aspas. Ela foi uma das primeiras aparições, antes de Fátima, antes de La Salette, antes de Guadalupe, enfim, antes de todas elas, Nossa Senhora das Graças apareceu primeiro. Só pra explicar uma coisinha, provavelmente todo mundo que tá aqui já sabe, mas só pra esclarecer uma dúvida, Nossa Senhora das Graças é o mesmo título de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, que ela aparece com essas duas medalhinhas aqui do lado. É porque algumas pessoas confundem, eu já vi algumas pessoas falando, eu sou devoto de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, e aí a gente fala, Nossa Senhora das Graças, e aí a pessoa acha que são dois títulos diferentes. Né? E não, é o mesmo título, só que ela aparece em uma aparição ela fala sobre a medalha milagrosa e em outra aparição ela aparece sem a medalha. Então tem algumas imagens como essa daqui de trás que ela não tá que ela foi esculpida sem as medalhas milagrosas do lado, e algumas imagens ela tem a medalha milagrosa. Então é o mesmo título. Só pra esclarecer isso, porque eu sei que algumas pessoas têm dúvida e algumas pessoas confundem. A moça respondeu aqui que a caixinha de perguntas está oculta. Isso é uma coisa que a gente não vai conseguir arrumar agora. E tá de fato que eu tô conferindo aqui, tá mesmo. Mas enfim, no final da live, aí vocês façam as perguntas de vocês então. Que a gente vai tentar responder todo mundo. Beleza? Então vamos lá. A história de Nossa Senhora das Graças. Isso é incrível, porque eu mesma sou do título de Nossa Senhora das Graças, tipo, desde que eu nasci no dia dela, e era uma coisa que eu nunca tinha associado, mas de fato é verdade, né? A história de Nossa Senhora das Graças, ela começa fora do tempo. Tipo, quando o anjo Gabriel, ele foi anunciar que Nossa Senhora, né, ela seria a mãe de Deus, ali ele já falou, Ave cheia de graça. Então, Nossa Senhora, o título de Nossa Senhora das Graças, ele foi o primeiro depois de Mãe de Deus, né? Ele foi o primeiro, porque o anjo Gabriel já anunciou e já falou, Ave cheia de graça. Então ali, antes do tempo, antes mesmo de Jesus nascer, antes mesmo dela ser dita como mãe, como santa, que Jesus mostrou ela, deu a ela São João e deu São João para ela na cruz, ela já tinha esse título de Nossa Senhora cheia de graça, né? E a gente fala isso, é muito importante, e Deus ele é muito misericordioso em ter nos dado esse título, não porque nós somos escravas consagradas desse título, mas porque é um título que tanto eu quanto a Esté, a gente sabe explicar muito bem sobre ele, porque todo lugar que a gente ministra, todo lugar que eu prego, que a gente prega, que a gente fala muito sobre as graças de Nossa Senhora. Talvez seja até um puxa-saquismo, assim, porque a gente gosta muito desse título, mas na verdade é porque ela pede para que nós falemos, né? Então a gente fala. E eu gosto de falar que Nossa Senhora, ela é o Kekaretomene. Isso é uma palavra em aramaico que até hoje não conseguiram traduzir para outras línguas, piorou para o português. Porque o Kekaretomene significa totalidade da graça e ainda mais do que isso. O que o português chega mais perto é totalidade da graça. Porque quando o anjo diz ave cheia de graça, ele quer dizer que ela é a própria graça, sabe? Ela é a graça e não existe graça que não passe por ela. É igual quando a gente canta, não existe nada que não passe por ela. De fato, para você receber uma graça, você pedindo diretamente para Jesus, diretamente para Deus, de qualquer forma, você vai receber essa graça pelas mãos de Nossa Senhora. De qualquer jeito. Você querendo, você não querendo, você sendo de uma religião, você sendo de outra, é sempre Nossa Senhora que vai te dar essa graça. Então é importante nós deixarmos
nós deixarmos claro aqui que antes do título, antes da primeira aparição de Nossa Senhora das Graças, esse título ele já existia, porque o anjo Gabriel, ele anunciou a Nossa Senhora já dizendo: Ave, cheia de graça. Quando Maria disse o seu sim a Deus, do mesmo anjo Gabriel, ela passou a ser portadora da maior de todas as graças que a humanidade poderia receber, o próprio Filho de Deus, gerando Jesus para o mundo. Maria proporcionou que todas as graças chegassem até nós. Então não tinha maior graça que ela poderia receber do que gerar o próprio Deus dentro do ventre dela. Então essa foi a maior graça. A maior graça que Nossa Senhora teve foi quando ela disse o sim e gerou o próprio Deus dentro do ventre dela. Tem mais alguma coisa pra acrescentar? E é isso, tipo, o título de Nossa Senhora das Graças, ele apareceu, né, Nossa Senhora apareceu através desse título a Santa Catarina de La Bourrée, na França. Então, é até engraçado você olhar ela, porque ela tem como que é o nome daquilo? Um véu meio diferente, né? O véu dela é tipo meio triangular, assim, meio assim. E quando ela apareceu, embora nós comemoremos o título de Nossa Senhora das Graças no dia 27 de novembro, ela apareceu primeiro no dia 18, na madrugada do dia 18 para o dia 19 de novembro. Você quer falar mais sobre isso? Não. Foi quando o anjo, ó, a gente tava falando de anjo, me dispersei. Quando Nossa Senhora chamou por Santa Catarina na capela. E aí ela chamou 3 vezes e Santa Catarina ela tava dormindo. Aí Santa Catarina pegou e ouviu, tipo, Irmã La Bourrée. E aí ela achou que era a voz de uma das irmãs da congregação dela, que é a congregação de São Vicente de Paulo. Aí ela pegou e foi pra capela. Na hora que ela chegou na capela, ela deu de cara com Nossa Senhora lá. E aí Nossa Senhora apareceu e falou com ela, né? Falou diretamente com ela. Aí, beleza. Depois, Nossa Senhora... Deixa eu ver. Depois, no dia 27 de novembro, Nossa Senhora apareceu de novo. Por quê? O que aconteceu? Naquela época, Santa Catarina, ela era uma irmã ainda, sabe? Ela era nova, ela era bem novinha. Então, ela tinha acabado de entrar na congregação. Aos 18 anos, ela recebeu esse chamado para entrar na congregação de São Vicente de Paula. E ela, desde pequena, desde os 9 anos, Nossa Senhora já chamava ela. Só que ela foi entender esse chamado aos 18. Então ela entrou novinha, entre aspas, né? Porque Santa Teresinha entrou aos 14. Enfim, e aí ela não era muito bem vista, né? Porque, querendo ou não, antigamente a gente tinha um negócio de quanto mais velha você é, mais sábia você é. Quanto mais velha você é, mais próximo de Deus você é. Então a igreja, e não somente a igreja, mas eu acho que em todos os lugares, né, antigamente, até hoje em dia ainda tem essa cultura, aonde as pessoas falavam, aquele ali é mais velho, então ele sabe mais. Só que na verdade não é bem isso, né, tipo, existe, claro, os mais velhos que até a Bíblia fala, que ouvir os mais velhos, os mais sábios, mas... Antigamente era o pé da letra mesmo, tipo assim, os novos não tinham palavra. E Nossa Senhora, ela fazia questão, em todos os títulos, de aparecer para todas as pessoas mais novinhas. Porque ela queria quebrar isso desde sempre. Enfim, e aí ela apareceu no dia 27 de novembro para Santa Catarina, de novo. Porque antes as pessoas não acreditavam nela, então ela ia confessar com o padre achava que ela estava doida, e várias coisas assim. Aí passou-se, né, do dia 18 pro dia 19, passou-se aí quase 10 dias, Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina de novo. E aí Nossa Senhora veio com
com as revelações, né? E aí Santa Catarina descreveu ela assim: uma senhora de mediana estatura, de rosto muito belo e formoso, estava de pé, com um vestido de seda, cor de branco aurora. Cobria-lhe a cabeça com um véu azul que descia até os pés. As mãos estenderam-se para a terra, enchendo-se de anéis cobertos de pedras preciosas. A Santíssima Virgem disse-me: eis o símbolo das graças que derramo sobre todas as pessoas que mais pedem. Formou-se então outra em volta de Nossa Senhora, um quadro oval em que se liam em letras de ouro essas palavras: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Depois disso, o quadro que eu via virou-se e eu vi no seu verso a letra M, tendo uma cruz na parte de cima, com um traço na base. Por baixo, os sagrados corações de Jesus e de Maria. O de Jesus cercado por uma coroa de espinhos, a arder uma espada, cercado por a arder em chamas, e o de Maria também em chamas, atravessados por uma espada, cercado de 12 estrelas. Ao mesmo tempo, ouvi distintamente a voz da Senhora dizer-me: manda cunhar uma medalha por este modelo. As pessoas que a trouxerem com devoção hão de receber muitas graças. Só pra mostrar pra vocês, né? A medalha é essa aqui. A medalha que apareceu pra Santa Catarina é essa daqui, com o M e o coração de Jesus e de Nossa Senhora. Aqui, nessa daqui que tá esculpida, não tem o fogo e nem tem a coroa de espinhos e nem a espada. Mas aqui a gente tem a medalha. Aqui, o de Nossa Senhora, que tá transpassado por uma espada, que a espada foi a espada de dor, da crucificação. Quando Jesus foi crucificado, o coração de Nossa Senhora foi transpassado de dor por uma espada. E o coração de Jesus com os espinhos. Essa medalha que a Esther está mostrando é uma réplica da medalha que Santa Catarina ela pediu para esculpir, né? Então, tipo assim, vocês podem ver que ela é dourada e tá acabando o nosso tempo. Então, nós vamos entrar em outra live. Aí a gente continua com vocês. Esperar a galera terminar de entrar e aí a gente continua, beleza? Gente, estamos só por Deus, vou falar a verdade, a gente acordou 1h da tarde e viemos fazer essa live com vocês, então é por isso que a gente tá com essa cara de sono, tá bom? Porque nessa quarentena ninguém acorda cedo, quem acorda cedo é santo. Eles vão subir pro céu assim, ó, de elevador, quem tá acordando cedo nessa quarentena, de verdade. Acho que já dá pra gente começar a explicar, né? Um beijo, Lu, saudade de você. Enfim, aí vocês podem ver como Santa Catarina descreveu, ó, tá escrito em italiano. Só que acho que dá pra ver, se colocar bem pertinho, dá pra ver o que tá escrito algumas coisinhas. Só não vai focar, meninas, mas dá pra ver que tá escrito umas coisinhas em dourado lá atrás. E aí a Esther vai explicar, vai falar o que tá escrito ao redor e ela vai explicar pra vocês a revelação que Nossa Senhora das Graças ela fez pra Santa Catarina, tá bom? Onde tá aqui. Escrito que você fala? Aí você fala pra eles o que tá escrito aqui. Tá. E a revelação. E o notebook tá dando pau. Gente, se a gente ficar olhando pra baixo é porque o notebook tá aqui, a gente tá tentando acompanhar pelo notebook. Agora ele terminou de dar pau de vez mesmo, gente. Enquanto contemplava essa cena maravilhosa, Maria sobre o globo terrestre, Nossa Senhora... Nossa Senhora, ela tá com...
esse globo que tem nos pés de Nossa Senhora não é só um apoio para a imagem, é o próprio planeta mesmo, é o universo. Então é uma lua, sabe? Sobre o globo terrestre, raios saindo de suas mãos em direção à Terra. Catarina ouviu uma voz dizendo: esse globo que vês representa o mundo inteiro, especialmente a França. E cada pessoa em particular. Os raios são símbolos das graças que eu derramo sobre as pessoas que me pedem. E os raios mais espessos correspondem às graças que as pessoas se recordam de pedir. Os raios mais finos correspondem às graças que as pessoas não se lembram de pedir. E isso daqui é muito... Eu descobri isso ontem, eu não sabia disso. E é muito forte isso, né? Não tem como a gente ver na imagem de Nossa Senhora, mas se a gente vê uma imagem de Nossa Senhora das Graças, tem os raiozinhos, né? Saindo das mãos dela. E eu não sabia que... Eu descobri isso ontem, estudando pra gente partilhar pra vocês. Que até os raios, né? Deus, ele é tão perfeito, Nossa Senhora é tão perfeita que até os raios têm um significado, né? Que os raios mais espessos e os raios mais finos, as pessoas que se esquecem de pedir graças pra ela, sabe? Ela dá graças de bom grado, mas é que as pessoas precisam pedir essas graças pra ela, sabe? E só pra complementar aqui o que a Esther tá falando, tem uma parte aqui que não conta nesse site que a gente tá olhando, mas tem os raios escuros nessa aparição de Nossa Senhora. E aí Santa Catarina de Laborré pergunta pra ela: mas, minha senhora, e esses raios escuros que saem das vossas mãos? Aí Nossa Senhora fala assim: essas são as graças que as pessoas se esquecem de pedir. Então, assim, Nossa Senhora, ela tá pronta todo o tempo para dar graças para nós. Ela quer. É por isso que ela se chama Nossa Senhora das Graças. É por isso que ela tem esse título. É por isso que o anjo Gabriel chamou de Virgem das Graças, né? Cheia de graça. Então, ela quer dar para nós essas graças. E existiam muitos raios apagados. Tinha os raios finos, os raios grossos, como a Esther estava explicando, né? E também os raios apagados, onde são aqueles raios das graças que nós esquecemos de pedir. Às vezes a gente acha que é uma coisa grande, né? Tipo, nossa, eu preciso pedir isso, pedir aquilo. Mas às vezes só de você pedir: mãe, me alcança a graça que a senhora deseja. Só disso ela já vai entender o que o seu coração precisa e ela vai derramar as graças sobre você. Você falou que estava escrito aqui ou não? Não. O que está escrito ao redor é aquilo que a gente costuma rezar sempre no nosso Santo Terço, que é uma oração que depois teve um complemento pela igreja. Mas essa oração, ela veio de Nossa Senhora das Graças, ela veio dessa aparição, que é: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, quando Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina, não foi somente uma aparição, né? Não foi somente, Nossa Senhora apareceu, como apareceu para Juan Diego, como apareceu para Santa Lúcia em Fátima e diversas aparições. Nossa Senhora, ela apareceu e ela livrou a França de uma grande peste através da medalha milagrosa e dos comunistas, de uma revolta grande comunista que havia. E aí, o que acontece? Ela apareceu para Santa Catarina. E aí, ao redor dela, é como se, tipo assim, vocês estão vendo Nossa Senhora aqui? Como se ao redor dela aparecesse uma medalha oval de fato. Apareceu para Santa Catarina e apareceu ao redor, assim, da medalha: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E atrás, aquilo que a Esther estava explicando, que é o M de Maria e a cruz de Jesus. E aí, esse risquinho que vocês podem ver no M significa o altar de Deus, sabe? O altar de Deus que se une juntamente com a cruz e com o M de Nossa Senhora. O M representa a Nossa Senhora, esse risco representa o altar e a cruz representa a Jesus. E aqui também na medalha tem as 12 estrelas em volta. As 12 estrelas que tem na cabeça de Nossa Senhora também, né? Aqui é muito, assim, se a gente for parar pra pensar, é muito louco, porque tá falando aqui que Nossa Senhora, ela se queixa, só voltando no que a Kelly tava falando, Nossa Senhora, ela faz uma queixa
sabe? Nossa Senhora, que é Nossa Senhora, faz uma queixa para Santa Catarina, né? Que é isso que a Jack tava falando, né? Que ela falou, eu tenho muitas graças para distribuir, mas as pessoas não pedem. Então, a gente às vezes se questiona o quanto a gente perde tempo, sabe? Nossa Senhora, ela tá ali, sedenta para derramar graças na nossa vida, só que a gente não pede. E aí, a gente não fala nem só por as pessoas ignorantes, as pessoas que não seguem a fé, mas por nós mesmos. Às vezes a gente se esquece de pedir graças para ela. Às vezes a gente deixa de pedir as graças para ela e ela tá ali sedenta, sabe? Ela tá ali de prontidão para derramar as graças sobre nós e nós não pedimos. Gente, só implementando o que a Karine falou sobre a peste negra, lembrando que Deus ele não faz nada por acaso. E a gente sente que é um momento propício para que a gente se apegue na medalha milagrosa, para que a gente se apegue à Nossa Senhora, sabe? Porque naquele tempo a França estava passando por uma peste, sabe? Por uma doença, assim como a gente tem passado agora. A gente está passando por essa peste também, que é o coronavírus, sabe? Por esse vírus terrível que tem tomado conta do mundo, sabe? E foi através da intercessão de Nossa Senhora, através da medalha milagrosa, que foi curado. Que foi curado, que as pessoas foram libertas, sabe? Então, que a gente possa se apegar à medalha milagrosa, sabe? Pedir esses milagres, pedir mesmo para Nossa Senhora e suplicar pela medalha milagrosa para que esse milagre caia sobre o mundo, caia sobre nós, para que nós possamos ser libertos, sermos totalmente que esse vírus acabe, sabe, do coronavírus. Então é um momento propício para que a gente se apegue, sabe, a Nossa Senhora, não só porque a gente está passando por dificuldade, a gente tem que estar sempre apegado a ela, independente se estivermos em momentos felizes ou de dificuldade. Mas assim como Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina e ela suplicou e ela pediu para que as pessoas propagassem a medalha milagrosa. Depois foi feitas muitas e muitas réplicas da medalha milagrosa, e essa medalha ela se espalhou por toda a França, e várias pessoas... Santa Catarina ela pediu para esculpir essa medalha, e aí foi esculpido da forma como Nossa Senhora pediu para que acontecesse, e aí foi se espalhando toda essa devoção, se espalhando todo esse cuidado. E os inícios das medalhas foi através de Nossa Senhora das Graças. Tipo, o começo de tudo. Tipo, se hoje você tem uma medalha de Nossa Senhora de Guadalupe, se hoje você tem uma medalha de São José, se hoje você tem uma medalha de Santa Terezinha, foi por causa de Nossa Senhora das Graças. Foi porque ela apareceu lá, e é por isso que essa medalha ela se chama medalha milagrosa, né? Como você estava falando no começo. Porque ela é uma medalha que não é um amuleto, não te dá sorte. Ela faz milagres. Através da fé, da devoção que você tem com essa medalha, você vê os milagres acontecerem. Se você tem uma medalha, você fica protegida. O padre Edmilson, nosso fundador, ele estava falando sobre isso. Ele estava falando sobre ter algo sacro, carregar algo sacro com você, sabe? A medalha. E ele disse que isso iria nos proteger. Ele disse com autoridade de padre, com autoridade de Deus, que Deus estava falando que quem usasse uma medalha, quem usasse um objeto sacro no seu pescoço, no seu punho, independente de onde, mas no seu, tipo, carregando assim mesmo, você ia ser livre, liberto da peste. E o padre Edmilson, ele falou isso antes mesmo do corona se propagar. Antes do corona se propagar, o padre Edmilson profetizou isso. Então, assim, é importantíssimo que nós entendamos o sentido, porque quando a gente fala de Nossa Senhora das Graças, não adianta a gente ficar aqui dando nosso testemunho, a gente ficar aqui falando apenas da aparição, o que Santa Catarina de Labouré era, o que Nossa Santa de Catarina de Labouré fez, se a gente não falar o mais importante, porque Nossa Senhora das Graças, ela veio até nós para mostrar essa medalha, para mostrar o que essa medalha iria fazer se nós tivéssemos devoção nela. O Vitor perguntou aqui, me tira uma dúvida, eu vi uma vez que o dia de Nossa Senhora das Graças é dia 8/7 e o dia de 27/11 é o dia de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa. Procede? Procede. Dia 8/7 é que assim, tem dia 8/7, tem dia 10/7, tem dia que a gente estava explicando no começo, dia 18/11, são várias aparições.
Dia 8/7, ela apareceu no Brasil. Que a gente vai falar. Que a gente já vai falar. Mas procede sim. Enfim, e aí a gente precisa pedir com fé. A gente precisa acreditar, se agarrar essas medalhas, se agarrar e pedir para que Nossa Senhora nos livre de todos os males, de todos os perigos. E aqui tá falando, né? Pedir com fé. Compreendemos que o título de Nossa Senhora das Graças está intimamente ligado à revelação da medalha milagrosa. Porém, as graças distribuídas por Nossa Senhora não dependem do uso da medalha, e sim pedir a ela com fé e devoção. Tanto que em outra aparição, Nossa Senhora se queixou a Santa Catarina dizendo: tem muitas graças para distribuir, mas as pessoas não me pedem. É aquilo que a gente estava falando para vocês. Os raios apagados são graças que as pessoas não pedem. Às vezes eu gosto muito de falar essa história, eu não lembro quem que me falou ela. Se você estiver aí nessa live, você me falou ela, você me fala. Não lembro quem me falou, mas depois que eu aprendi isso, eu sempre falo. A pessoa estava na fila do emprego, acho que foi o Moisés Rocha na Profecia do Avivamento. O cara estava na fila do emprego e aí tinha 51 pessoas com ele nessa fila desse emprego. Só que ele pediu para Nossa Senhora o emprego. E ele não era estudado, ele não era nada. E ele queria desistir o tempo todo. Só que aí entrava um, não conseguia. Entrava outro, não conseguia. Entrava outro. Entrou 50 que tava na frente do cara e não conseguiu. Na hora que o cara chegou, ele falou, ele conseguiu o emprego. Então, tipo assim, se você quer, pede a graça. Se for da vontade de Deus e da vontade de Nossa Senhora, Deus vai permitir que Nossa Senhora te conceda essa graça. Claro que você não vai pedir: ai mãe, eu preciso de um carro porque eu cansei de ir pra faculdade de ônibus, porque eu cansei de ir pro trabalho de ônibus, porque eu quero sobreviver, eu quero que a senhora me dê um carro. Não, isso não vai acontecer. Ai mãe, eu quero ganhar na loteria. Óbvio que isso não vai acontecer, porque Nossa Senhora das Graças, ela não vai te subornar pra você amar ela. Ela vai fazer as coisas de acordo com o que você merece, de acordo com o que ela sabe que você precisa. Que nem a Lu falou agora aqui, fé verdadeira. É isso, entende? Então, tipo assim, nós temos que ter a confiança de que Nossa Senhora vai fazer o que é melhor para nós. Então, nós precisamos pedir a graça, colocar, como diz assim, né, o pé e Deus colocar o chão, e Nossa Senhora colocar o chão. Então é isso, o que Nossa Senhora quer dizer é que essas medalhas precisam ser usadas com fé, e só a medalha não adianta, você tem que pedir, você tem que confiar e acreditar em Nossa Senhora. A tia Fátima falou lá em cima que o cara que esculpiu a medalha milagrosa, ele foi curado. Então, olha como o quão forte é essa medalha, o quanto, claro, tudo que Nossa Senhora faz, tudo que Nossa Senhora fala tem sempre um fundamento, sabe? Então, o quão forte, se você confiar, se você acreditar, sabe? Que é uma medalha de milagres. O cara que estava esculpindo a medalha, ele foi curado, sabe? Ele estava realizando uma vontade que era dela, sabe? Que ela revelou que era para ser feito, que era essa medalha. Então a gente precisa se apegar, sabe? Como eu tava falando, e eu reforço, porque a gente precisa pedir, sabe, gente? A gente precisa entrar em combate, a gente precisa rezar nesse tempo de pandemia. Nossa Senhora curou a França da peste negra. A gente precisa suplicar para que a gente seja curado, para que a gente seja liberto dessa pandemia, sabe? Através da intercessão de Nossa Senhora, através da medalha milagrosa. Eu quero que vocês pesquisem depois que acabar, eu vou deixar até fixado aqui. A peste negra. Pesquisem como foi, o que aconteceu, mas pesquisem diante daquilo que Nossa Senhora fez, né? Coloquem, tipo assim, no Google, a peste negra e o milagre da medalha milagrosa, sei lá, alguma coisa assim, pra vocês verem. Porque já tinha morrido muitas pessoas, muitas. E aí depois que essa medalha ela foi cunhada, que nem a minha mãe falou, o próprio escultor da medalha, ele tava com essa peste. Ele tinha adquirido esse vírus. E depois que ele como fala? Escultou, não é esculpiu a medalha, ele foi curado. Milagrosamente. Não foi um negócio que ele tomou remédio, um negócio que ele, nossa, eu vou tomar remédio aqui, Nossa Senhora mandou tomar remédio. Não, ele foi curado. A Lu falou uma coisa muito bonita aqui, ela falou assim: eu vejo a medalha como uma aliança de amor.
E sim, é uma aliança de amor de Deus por nós, pelas mãos de Nossa Senhora. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu perdi Aqui. Então, só voltando ao que você estava falando aqui, que a Lu escreveu, para nós, escravos de Nossa Senhora, que temos o título de Nossa Senhora das Graças como devoção, esse é o nosso sinal, sabe? Todo o consagrado de Nossa Senhora das Graças, ele tem uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Da Esther não tá porque caiu, mas a gente tem a medalhinha de Nossa Senhora das Graças nas nossas cadeias aqui, sabe? Pra mostrar a nossa devoção. A gente tem o nosso tal, sabe? A gente não tem vergonha de mostrar aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, entende? Então, tipo, é isso que nós temos que fazer. A gente tem que acreditar, a gente tem que confiar naquilo que Nossa Senhora disse pra nós. E aí, essa peste negra que nem eu tava falando pra vocês. Milhares, tá escrito aqui, milhares de pessoas já tinham morrido quando a medalha milagrosa começou a ser usada. Então, os doentes que recebiam com fé começaram a ser curados milagrosamente, pois a peste não tinha cura. Então, essa peste negra, ela é pior do que o coronavírus, a gente pode ver aqui. Porque o coronavírus ainda tem cura, tem gente que se cura. Claro que tem casos que tem muita morte, a gente já viu quantas? 5.000 mortes, alguma coisa desse tipo no Brasil, né? Então, e essa peste negra, ela não tinha cura. Então a gente precisa começar a acreditar. E não só na medalha milagrosa, gente. Aqui a gente tá falando porque a gente tá especificamente dizendo tudo que a medalha milagrosa pode fazer. Mas depois de Nossa Senhora das Graças, veio Nossa Senhora de Guadalupe, veio a aparição de Nossa Senhora de Fátima, veio várias medalhas. Então, se agarre àquilo que Nossa Senhora tem pra você. Não apenas numa medalha. Lógico que a medalha milagrosa, ela tem o seu significado e o seu sentido importantíssimo. Mas o que a medalha milagrosa quer dizer aqui, não é que a medalha vai te salvar, sabe? A minha mãe briga comigo, mas eu não consigo não dar esse exemplo. Os pastores, eles dão um lencinho e a pessoa acha que por ela estar passando esse lencinho no corpo, ela vai ser curada. Na verdade, não. O que vai te curar é a fé em Nossa Senhora. Não é a medalha. Não é você segurar a medalha ali, não. O que vai te curar é a fé. Se você não tiver fé, não adianta nada. A medalha não adianta, sabe? Não, porque a gente precisa... Porque do que adianta você achar que aquele objeto pode te curar? Não é o objeto que vai te curar, sabe? É Nossa Senhora que vai te curar. É Jesus, então você precisa confiar, ter fé. É a fé que basta, sabe? Muito mais do que os objetos sacros. Claro, a gente precisa dos objetos sacros. Tanto que foram coisas dadas por Deus. Foram coisas dadas por Nossa Senhora através de uma visualização, através de uma aparição, sabe? Nossa Senhora apareceu pra alguém, pra uma santa, sabe? Que depois se tornou santa, né? Então, só que a gente precisa ter muita fé, a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar e se entregar pra ela e pra Jesus. E o corpo de Santa Catarina de Labouré, ele é incorrupto. Então, é importantíssimo, ele é incorrupto. Porque, pra quem não sabe o que significa, o corpo dela ainda é quente e ainda é intacto, como se ela estivesse viva, só que morta. Depois vocês pesquisem também, corpos incorruptos. Vocês vão ver o de Santa Terezinha, o de Santa Clara, o de Santa Catarina de Labouré, o de São Padre Pio, enfim, de muitos santos famosos. É um verdadeiro milagre que acontece, né? Porque a pessoa, a terra, ela não come o corpo da pessoa. O corpo da pessoa fica intacto, como se a pessoa estivesse viva ainda, só que a pessoa já morreu, né? E aí conta-se que depois de milhares de medalhas cunhadas, cunharam-se milhões de medalhas. E aí essa peste, ela se acabou, porque as pessoas começaram a ver e começaram a ter fé naquilo. E aí as coisas começaram a acontecer. E aí Nossa Senhora livrou a Itália dessa peste, onde poderia ter matado o país inteiro e não sobrar italiano pra contar a história, sabe? E aí aconteceu isso com a gente essa semana que passou. Eu tenho uma afilhada minha, a Liliane, que ela é sarada. E ela tava com um caso de coronavírus que pra ela já era certeza, e os médicos já estavam dizendo certeza, todos os sintomas. A gente começou a intensificar as nossas orações. Eu abri live com a Esté no meu particular, no meu Instagram privado, e a gente começou a rezar. Eu fui pedindo para as pessoas rezarem. 2 dias depois saiu o resultado e deu negativo. Então, vocês acham que ela realmente não tava com coronavírus ou ela tava e Nossa Senhora livrou ela? Eu tenho certeza que Nossa Senhora livrou ela, sabe?
A mesma coisa foi com uma menininha, uma criancinha, que deu positivo, ela estava com coronavírus, a gente pediu pra Nossa Senhora... de menos de 1 mês de idade. As pessoas pediram pra Nossa Senhora, não nós, gente, mas a devoção, a fé, sabe? De pedir pra Nossa Senhora e a menininha foi curada. 2 meses de idade. E era praticamente impossível, porque ela tava sem conseguir respirar, ela tava respirando com a ajuda de aparelhos. E isso é só uma das coisas que Nossa Senhora já deve ter feito para milhões de pessoas aqui no mundo, com as pessoas que confiam, as pessoas que pedem com fé. Então imagina se cada um de nós começasse a pedir também. Enfim, e aí aqui fala que a medalha milagrosa é a mais cunhada de todos os tempos. Então, e é sério. Isso é sério. A gente vai nos lugares procurar medalha de Nossa Senhora das Graças, não tem. De tanto que as pessoas compram. Eu tô tentando até hoje, a Esté já vai fazer 1 ano de escrava e até hoje a gente tá tentando achar uma medalha de Nossa Senhora das Graças da Itália, a gente não consegue. Porque as pessoas compram mesmo. A gente só acha as réplicas mais baratinhas, mas a medalha mesmo, porque a medalha da Itália ela é um pouquinho diferente, né? Ela tem uns detalhezinhos a mais, então a gente queria a medalha da Itália mesmo, a medalha italiana, porque ela é mais resistente também, ela é de ferro. E aí a gente não encontra de jeito nenhum, a gente já foi meses e meses procurando essa medalha e sai que nem água. Às vezes a gente chegou, a mulher falou, chegou algumas, mas já acabou. E aí, e aqui fala que o número de medalhas não se compara, o número de medalhas feitas no mundo não se compara ao tanto de graças que Nossa Senhora derrama para nós, por nós, sabe? Então é importante a gente fixar isso. Que imagina se já venderam milhões naquela época, 1830. 1830, Nossa Senhora apareceu no ano de 1830. E se naquela época já tinha sido vendida milhões, imagina hoje que nós estamos em 2020. Então, 2 séculos já disso, sabe? Então a gente precisa entender que Nossa Senhora, ela derrama as graças por nós. E agora a gente vai falar, deixa eu pegar aqui, a Esté vai explicar um pouquinho para vocês sobre o significado da medalha e tudo que representa. A mulher que esmaga a cabeça da serpente. A gente pegou uma imagem menorzinha de Nossa Senhora das Graças para conseguir exemplificar para vocês verem, para ficar mais fácil. Tem uma serpente aqui no pé de Nossa Senhora, ela tá pisando em cima da serpente. A gente vai explicar aqui. Vou mostrando para vocês enquanto ela vai explicando. A mulher que esmaga a cabeça da serpente. A serpente é o demônio. A serpente ela é a exemplificação do demônio. Já estava predita na Bíblia, no livro de Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ela te esmagará a cabeça e tu procurarás em vão mordê-la o calcanhar. Então, em Maria que se cumpre essa sentença de Deus. A mulher finalmente esmaga a cabeça da serpente, quando por meio dela, porta do céu, veio ao mundo o Salvador, porque para que a morte não mais pudesse escravizar os homens. Os raios, que são os raios que saem das mãozinhas de Nossa Senhora, que a gente já explicou lá em cima, simbolizam as graças que por meio de Nossa Senhora Deus derrama sobre os seus devotos. A Santa Igreja, por isso, a chama de tesoureira de Deus. As 12 estrelas. Aqui também não tem na imagem, algumas imagens tem, mas... Aqui, isso, que são essas 12 estrelinhas que tem em volta da cabeça de Nossa Senhora. As 12 estrelas simbolizam as 12 tribos de Israel. Maria Santíssima também é saudada como estrela do mar, na oração Ave Maristela. O coração cercado de espinhos, que é aquele coração que a gente mostrou para vocês aqui na medalha milagrosa. O coração cercado de espinhos é o Sagrado Coração de Jesus. Nosso Senhor prometeu a Santa Margarida Maria Alacoque a graça da vida eterna aos devotos do seu Sagrado Coração. Simboliza o seu infinito e ilimitado amor. Quando a gente falar um pouquinho da aparição de Nossa Senhora no Brasil, Nossa Senhora reforça isso de novo. Ela fala sobre a devoção ao Sagrado Coração na aparição aqui no Brasil também. Acabou? Tem mais uma... Aqui. O coração transpassado por uma espada,
que é o coraçãozinho da medalha milagrosa que está do lado do Sagrado Coração de Jesus. É o coração imaculado de Maria, inseparável do de Jesus. Por isso que a gente sempre volta a falar, não tem como separar Jesus de Nossa Senhora e Nossa Senhora de Jesus, não tem como. Porque em todo lugar que você vai procurar, eles sempre se unem. E só dando um complemento aí nesse Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Nossa Senhora, é importante dizer isso porque eu vejo que aqui tem muitas pessoas da Missão São Bernardo mesmo, né, que estão acompanhando com a gente. E o nosso coordenador, o Vitor, ele tem uma devoção maior sobre isso, sobre o Imaculado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Nossa Senhora e o Sacratíssimo Coração de Jesus. E também a Sagrada Face. Então, antes de tudo isso acontecer, nós íamos fazer um grupo. Antes da quarentena começar, na verdade, quando começou o nosso grupo, o grupo do Ministério de Intercessão ia ser no dia 21 de março. E aí nós iríamos fazer um grupo em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. A gente ia fazer um grupo específico para isso, porque o nosso coordenador, o Vitor, ele pediu para nós. Só que acabou que a gente não conseguiu fazer. Então o demônio ele tá enfurecido e era pra gente ter conseguido fazer isso. Se a gente tivesse conseguido fazer esse grupo, talvez a gente teria impedido tanta coisa, sabe? E aí a gente volta aqui depois de um mês, mais de um mês que aqui aconteceu o grupo, a gente retorna nessa devoção. Então eu acho que é Deus falando conosco, sabe? Com cada um de nós, para que a gente tenha esse apreço pelo Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora. Só para finalizar essa parte aqui do coração, do Imaculado Coração transpassado com a espada, é a espada de dor, da dor que Nossa Senhora sentiu quando Jesus foi crucificado. Aí tá escrito: mesmo nas horas difíceis da paixão de Cristo e morte na cruz, ela estava lá, compartilhando da sua dor. A Jaque falou uma coisa importante aqui nos comentários. Ela falou assim: vale lembrar que a grande quantidade de medalhas feitas foram criadas também a medalha falsa. Obviamente com má intenção, é aquilo que a gente sempre fala. Tudo que é de Nossa Senhora, o inimigo sempre dá um jeito de distorcer. Medalha, obviamente, com má intenção e aproveitando a inocência da fé das pessoas. Então a gente precisa estar atento a esses sinais. Eu vou explicar pra vocês. A medalha falsa, ela tem um símbolo. Por exemplo, que nem a Jaque falou, a estrela de 6 pontas. Então, se você vê, ela tem 12 estrelas. O coração de Jesus e de Nossa Senhora tá errado na medalha. E também a última estrela, que é a estrela da ponta, não existe. Vamos ver se foca aqui. Vocês podem ver que tem as estrelinhas aqui, certo? Aí elas têm... Essa daqui é a verdadeira. Então tem 6 estrelas de um lado, 6 estrelas do outro. O coração diverge, não é assim. E aqui no meio, entre uma estrela e outra, tem um símbolo do Illuminati. Acho que é isso. O símbolo dos Illuminatis. Ou da maçonaria. Isso. E aí dá pra gente entender. É tipo um triângulo, meio que parece um A. Esquisita. É um negócio assim. Eu queria achar uma imagem pra vocês, depois a gente procura aqui, da medalha falsa. Uma estrela, só que esquisita, que nem a Jaque explicou aqui em cima. Ela falou que é uma estrela com 6 pontas. Então a gente precisa estar atento, sabe? É uma coisa que às vezes a gente passa despercebido. A medalha de Nossa Senhora eu vou comprar. Então a gente precisa prestar atenção nesses pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença. Se a medalha é verdadeira ou se não é. Porque, o inimigo ele usa de tudo pra confundir a nossa cabeça, sabe? Principalmente nessas lojinhas onde a gente consegue comprar medalha e ao mesmo tempo uma pimenta e ao mesmo tempo um olho, aqueles olhos de sorte, aquelas coisas assim, a gente já sabe que isso daí já tá tem alguma coisa estranha, né? Continuando explicando sobre a medalha. A letra M significa Maria. Esse M sustenta o travessão e a cruz, que representam o Calvário. Essa simbologia indica a íntima ligação de Maria e Jesus na história da salvação. De novo, a ligação que a gente estava falando. O travessão e a cruz simbolizam o Calvário,
Para a doutrina católica, a Santa Missa é a renovação do sacrifício do Calvário. Portanto, ressaltam a importância do sacrifício eucarístico na vida do cristão. Então, a medalha, além de tudo isso que a gente explicou, que é fortíssimo, a medalha ainda lembra o cristão sobre a importância da Eucaristia. Bom, gente, então basicamente é isso, né? Faltou uma coisa pra gente falar sobre uma outra aparição dela. Agora a gente vai... Antes disso, a gente vai mostrar pra vocês a medalha falsa. Pra que a gente possa finalizar, aí vocês fazem as perguntas e a gente finaliza. Vou colocar aqui, vamos ver se eu acho. Medalha falsa de Nossa Senhora das Graças. Vamos ver se a gente acha aqui em imagens. Se a gente consegue mostrar. Original e falso, tem comparação. Só que essa daqui não tem aquele negócio. Aqui. Achei. Vamos lá. Aqui, ó. Vocês podem ver que tá a original e a falsa, uma do lado da outra. Vamos tentar focar, mas acho que não vai dar pra focar. Essa daqui, do lado aqui do negócio que apareceu, essa daqui é a original. Ó, aqui deu pra ver melhor. Essa daqui é a original. Essa daqui é a falsa, tá vendo? A estrela de 6 pontas que a Jaque tava falando e a estrela de 5 pontas. É nítido. Dá pra ver, assim, bem claramente aí. E embaixo, ó, os corações errados. Coração aqui sem quer ver? Eu vou olhar aqui. Sem o negócio de Jesus. A coroa de espinhos que envolve o coração. E o de Nossa Senhora das Graças, a espada não transpassa. A espada fica somente de um lado. Só do lado de fora. Vocês Como se não direito. É como se a espada ela não transpassasse. Então é totalmente errado. Tem uma espada, mas a espada tá do lado de fora do coração. E aí embaixo tem esse símbolo que eu falei pra vocês que é meio esquisito. Que eu queria mostrar aqui. Mas eu acho que eu não vou conseguir mostrar. Não vou conseguir mostrar. É uma coisa bem um símbolo maçônico, que nem eu disse pra vocês. E tem 11 estrelas. É isso mesmo. São 11 estrelas. Era isso que eu tava tentando lembrar e não conseguia. Com uma estrela em cima, que não existe, e esse símbolo embaixo. Lembrando que são 12 estrelas. Então o que eles fizeram? Eles colocaram 11 estrelas, onde a última estrela, que é a 12ª estrela, que é de número 12, eles colocaram um símbolo esquisito. Sabe? Então é muito fácil de confundir, gente. É muito fácil, porque é muito parecida, né? É muito fácil de confundir. E é isso, pra gente finalizar agora, a gente vai falar sobre a aparição de Nossa Senhora das Graças no Brasil. O Vitor, ele comentou da data, né? Do dia 8/7, lá em cima. Nossa Senhora das Graças, ela apareceu aqui no Brasil, gente. Isso é muito incrível, sabe? Ela apareceu em Pernambuco, no estado de Pernambuco, em uma cidade chamada Pesqueira. Ela apareceu para 2 menininhas. Como a gente estava falando bem no começo, Nossa Senhora costuma aparecer para pessoas mais novas. E ela apareceu para 2 menininhas. E eu achei muito engraçado porque as 2 meninas tinham o nome de Nossa Senhora. Uma se chamava Maria da Luz e a outra se chamava Maria da Conceição. E Maria da Conceição é ainda o nome de Nossa Senhora Aparecida, né? Conceição Aparecida. Então é muito, muito legal isso. E ela aparece para essas 2 menininhas e ela reforça aquilo que Fátima falou também na aparição sobre o rosário. Ela reforça que nós precisamos pedir a intercessão de Nossa Senhora através do rosário, nós precisamos rezar o Santo Rosário, e ela reforçou sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então eu vou ler aqui para vocês. A Mãe de Deus revelou às 2 menininhas os perigos que estavam por vir ao Brasil, se o povo não fizesse oração, especialmente o Santo Rosário. Então é a mesma coisa sobre livrar. Então ela pedia para que as pessoas rezassem para ser livrado dos perigos que estavam vindo sobre o nosso país.
o Santo Rosário e a penitência. E além dessas, a Virgem Maria fez um pedido que nos ajuda a compreender melhor a devoção a Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa. Aqui embaixo fala. Além disso, recordamos que no verso... É isso. É isso, ela pede pra... E aí ela pede sobre pra devoção do Sagrado Coração de Jesus. Ela reforça a devoção, que as pessoas rezem o rosário. Então ela fala aqui, que rezando o Santo Rosário, fazendo penitência e sendo devotos, se consagrando ao coração de Jesus, estando próximo do coração de Jesus, fazendo essa devoção, o Brasil ia ser livre dos perigos que estavam por vir. E ela apareceu para essas duas menininhas. E aí ela fala, né, que assim como Nossa Senhora de Fátima apareceu e falou sobre para se livrar do castigo, reze o Santo Rosário. Aí, como você estava falando no começo, é importante que a gente reze o Santo Rosário. Então, Nossa Senhora de Fátima, ela apareceu, Nossa Senhora das Graças, ela apareceu para essas duas menininhas, aí como o Vitor estava perguntando. No dia 8 do 7, ele falou. 8 de julho, e depois foram várias aparições. Aí aqui tá falando que pra saber mais a respeito das aparições, o padre foi investigar pro bispo, porque ninguém levava em consideração essas duas menininhas também. É a mesma coisa de Santa Catarina de Laborré. A mesma coisa. E é o que acontece muito, né? Tipo, tanto que aqui nessa matéria que a gente achou, reforça que Nossa Senhora, em várias aparições, ela falou sobre o rosário, várias. E várias aparições ela apareceu para crianças, ou para pessoas mais simples, onde as palavras dessas pessoas não tinham peso. Então, quando as pessoas iam contar sobre a aparição para o bispo, para alguém maior, né, com mais nome, as pessoas não acreditavam, não levavam a sério, né? Você imagina, duas crianças. Quem vai levar a acreditar, sabe? Então, o bispo ele precisou investigar, assim como as outras aparições. Em Guadalupe vocês vão ver bem isso depois no nosso último tema do seminário, aí vocês vão ver. E aí ele vai falar bastante sobre isso de não acreditar nos pequenos. Eu acredito, né? Então aí foi perguntado para Nossa Senhora, né? Quais as devoções que se devem praticar para afastar os males? E aí Nossa Senhora respondeu: ao coração de Jesus e a mim, no caso ao meu coração. Então é aquilo que a gente estava falando, né? Que como Nossa Senhora apareceu a Santa Margarida Alacoque, acho que é isso, Santa Margarida Maria Alacoque, falando sobre o Sagrado Coração de Jesus e a Imaculado Coração de Nossa Senhora, fica aí a nossa reflexão, que ela pede para que nós façamos muitas orações em desagravo. Desagravo significa, tipo assim, em consolação ao coração de Jesus, em consolação ao coração de Nossa Senhora. Só voltando aí, que a Raíssa perguntou lá o que... Só para complementar, o Vitor ele falou aqui que na aparição, Nossa Senhora alertou sobre o perigo do comunismo no Brasil também, isso é importante. Como a gente falou lá no começo. Lá no começo da live a gente tinha falado sobre isso, sobre o comunismo, tanto na Itália quanto no Brasil. E na verdade, gente, Nossa Senhora ela aparece para falar do comunismo em praticamente todas as aparições dela. É Fátima, é Medjugorje, é Guadalupe, as aparições que ela aparece para videntes. E antes de ser mal interpretada, né? Vidente, ele vem da Santa Igreja Católica. São as pessoas de outras religiões que roubam a nossa tradição. Porque tanto Santa Catarina de Laborré, como Santa Lúcia de Fátima, como São Juan Diego de Guadalupe, eles, tanto quanto as criancinhas de La Salette também, eles são videntes, porque eles viram o sobrenatural. Esse é o significado da palavra vidente, não é a gente que vê o futuro, é a gente que vê o sobrenatural, entende? Então, tipo assim, Nossa Senhora apareceu para elas e falou sobre comunismo. Para praticamente todas as aparições. Então é bom a gente ficar ligado, entender sobre o comunismo, porque o comunismo não é política, o comunismo é coisa do demônio. Então antes da gente falar, mas a igreja e a política não se misturam, de fato, não se misturam. Mas para que a gente entenda mais sobre o comunismo, para que a gente entenda mais, é necessário que a gente veja quais as coisas são comunistas dentro do nosso país, dentro da política, para que a gente perceba aquilo que Nossa Senhora pede como um alerta. Você perguntou aqui, ó.
E aí a Raíssa perguntou aí o que é um esquadro. É o símbolo do comunismo, é o símbolo da maçonaria. Então depois vocês pesquisem aí, que senão a gente vai sair muito do foco. Mas é isso, se vocês verem essa medalha milagrosa dessa forma, com 11 estrelas, esse símbolo, o coração de Nossa Senhora não transpassado pela espada, o coração de Jesus sem a coroa de espinhos, vocês já vão ver que é profanidade, sabe? E assim, a gente não conseguiu dar muito foco, tipo, a gente não conseguiu focar muito a imagem aqui, mas aí depois vocês pesquisem com mais calma e tentem dar zoom para vocês conseguirem ver os detalhezinhos diferentes das duas medalhas. Beleza, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta É isso mesmo. É tipo uma régua. É tipo uma régua, o símbolo da maçonaria e o compasso. A Jaque descreveu bem. Enfim, se vocês tiverem alguma pergunta aí agora sobre o título de Nossa Senhora das Graças, alguma coisa que vocês queiram que a gente fale, chegou a hora, este é o momento. Se vocês não tiverem nada pra perguntar, a gente... Só que uma observação, o Vitor ele falou sobre Santa Bernadette, de Nossa Senhora de Lourdes. Ela não vai ser abordada, né, a aparição em específico não vai ser abordada, mas é importante a gente falar sobre isso. Assim como Santa Catarina de Labouré, Santa Bernadette, ela foi muito importante para a igreja, porque a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, ela revelou também muitas coisas. E é interessante essa historinha, é muito legal, para que nós possamos entender também. Quando a gente começa a amar muito Nossa Senhora, enquanto a gente tá falando aqui, vocês façam as perguntas de vocês que a gente lê aqui e responde, tá bom? A gente ainda tem 15 minutos. Enquanto a Nossa Senhora aparece para as pessoas, é bom a gente entender que quanto mais devotos nós somos, mais próximos dela nós vamos ficar. Uma coisa que eu ouvi, não lembro se foi no nosso retiro de intercessão, se foi na profecia do avivamento, foi um muito próximo do outro, mas foi que a gente não acredita mais no sobrenatural. E isso foi uma coisa que fez com que a gente se distanciasse de Deus, sabe? De Nossa Senhora, do sobrenatural. A gente não acredita mais que de repente a gente está aqui partilhando sobre... Lógico, a gente não tem o nível de santidade que Santa Teresa d'Ávila tinha, né? Mas a gente não acredita que a gente possa chegar num grau de santidade tão grande que a gente começa a conversar aqui, eu e a Esté, numa partilha, assim como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, eu acho, ou Santo Antônio, não lembro, mas eles estavam conversando e eles começaram a flutuar. Eles só perceberam que eles estavam flutuando quando eles bateram a cabeça no teto. Então, tipo assim, a gente desacredita que isso pode acontecer conosco. A gente acha que isso aconteceu só com os santos. Mas para os santos serem santos, eles foram pessoas assim como eu, você, sabe? Como a Stephanie, como o Victor, como a Jaque, a Raíssa, todas as pessoas que estão assistindo isso aí. Então, e eram pessoas simples, né? Eram irmãs simples, eram crianças, sabe? E eram às vezes... São Juan Diego era o quê, exatamente? Era um índio. Era um índio, sabe? São pessoas simples. Quem vai imaginar que Nossa Senhora vai aparecer para um índio? A gente não vai entrar muito nisso porque o Victor vai falar depois sobre Nossa Senhora de Guadalupe lá na frente para continuar essas etapas sobre as aparições de Nossa Senhora, sobre os títulos de Nossa Senhora que vai acontecendo do Fares. Mas são para pessoas simples, são para pessoas que a gente não imagina que vão ser santos, sabe? E quanto mais próximos de Nossa Senhora nós estivermos, mais próximos do sobrenatural nós vamos estar. Porque acontecem coisas, tipo, incríveis que a gente não imagina. Só que, o que eu quero falar? Onde eu quero chegar com isso? Santa Bernadette perguntavam muito pra ela, né? Ela era muito íntima da oração. Ela era muito íntima. Ela amava muito Nossa Senhora. E aí, Nossa Senhora apareceu pra ela e foi publicamente visto. Ela foi publicamente respeitada e todas as coisas que ela falava e afins. E aí as pessoas tinham muitas dúvidas e perguntavam pra ela: como que você ficou depois que Nossa Senhora apareceu pra você? Qual que é a sua reação? Qual que é a sua vida agora? Como que você reage? Como que você fala com as pessoas? Seu jeito ficou diferente? Seu jeito mudou? E tralalá. Aí Santa Bernadette, ela faz uma comparação incrível
incrível. Ela chega e fala assim, ó, ela fala para essas pessoas, né? Porque Santa Bernadette ela ficou tão famosa que as pessoas se reuniam, como se reuniam com Jesus ali para Jesus falar sobre as parábolas dele, né? E se reuniam para perguntar para Santa Bernadette sobre a aparição de Nossa Senhora. Aí Santa Bernadette um dia, ela meditando, ela pegou e falou assim: vocês sabem o que é uma vassoura? Aí as pessoas respondiam: sei o que é uma vassoura. Aí ela pegou e perguntou: pra que a vassoura serve? Aí aí as pessoas respondiam: a vassoura serve pra varrer a casa, o que tá sujo, e deixar limpo, né? E aí ela falou assim: e aí depois que vocês usam a vassoura, vocês pegam a vassoura do lugar onde ela tá, depois que vocês usam a vassoura, vocês fazem o que com ela? Aí as pessoas responderam: a gente pega, varre e depois coloca no mesmo lugar, aonde. Aí Santa Bernadette virou para todas essas pessoas e falou: nas mãos de Nossa Senhora eu sou a vassoura. Então olha que incrível. Ela quis dizer o quê? Nossa Senhora veio, me tirou do meu lugar, me usou, limpou toda a sujeira e depois ela me colocou de volta no meu lugar. Olha a humildade dessa santa. Olha a humildade dela. Nossa Senhora apareceu pra ela. Ela podia falar: mano, eu sou brotherzaça, eu sou íntima, eu vou pro céu agora, de corpo e alma. Não. Ela falou que ela era uma vassoura, que ela foi usada, que Nossa Senhora usou-a como instrumento, limpou toda a sujeira, fez tudo o que ela tinha que fazer, depois colocou ela de volta no lugar dela. Então que nós sejamos essa vassoura também. Quanto mais íntimos de Nossa Senhora nós estivermos, óbvio que Nossa Senhora vai falar conosco, óbvio que Nossa Senhora vai mostrar pra nós, como, não por meu mérito, mas mostrou pra mim que a Fernandinha ia ser curada do coronavírus e de fato ela foi, sabe? Então, tipo assim, e como mostra pra cada um de nós, Nossa Senhora, ela mostra pra nós. Todas as pessoas que estão assistindo essa live, eu tenho certeza que Nossa Senhora já deu uma revelação pra você e você falou: caramba, vai acontecer isso, de fato aconteceu, entende? E aí que nós possamos ser essa vassoura, que nós possamos entender que ela vai nos usar como instrumento e depois nos colocar no nosso lugar de volta, sabe? Que nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas e tentar cada vez buscar ser melhores. Você ia ver alguma coisa aqui? Não, só ia comentar sobre o que o pessoal falou, que a Lu falou que ela gostou muito do encontro, e a gente agradece muito, Lu, por você estar aqui, por todos vocês. Ela falou que... Aí depois o Vitor falou: muito legal, vocês são lindas e abençoadas. Obrigada, gente, que isso, a gente não faz nada. Aí o Vitor perguntou: em que ano foi a aparição de Nossa Senhora das Graças? Foi em 1830, Vi. Na Itália, na França. Perdão. Por que a gente tá falando Itália? Foi na França. Falando Itália desde o começo. Em Paris. Não sei por que a gente tá falando Itália. Foi na França, em Paris, gente. Perdão. Gente, então desculpa o equívoco. A gente tá falando Itália desde o começo, mas não é Itália, é França, tá bom? Pode acontecer sim, é só... Isso, tudo pode acontecer. É só se entregar nas mãos de Nossa Senhora e confiar de coração puro. Isso mesmo, Lu. Aí a tia Fátima falou sobre que a gente tem dificuldade para rezar o Santo Terço, mas nós precisamos continuar a pedido de Nossa Senhora. Como a gente falou, aí a tia Fátima falou também de confiar em Nossa Senhora para vencer o coronavírus, né? Como a gente falou lá em cima. O Victor falou: nessa aparição de Lourdes, que era a aparição que a Jaque estava comentando agora, sobre Santa Bernadette, foi crucial para a determinação da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Então, isso daí, tipo, o que quer dizer? A Igreja Católica tem os seus dogmas. 4 dogmas deles são dogmas sobre Nossa Senhora. É a virgindade, que é a Imaculada, que ela e sem pecado. E Mãe de Deus, e tem mais uma que agora eu não me recordo, mas o Vitor deve saber, comenta aí. E esse daí é o dogma da Imaculada Conceição. Então, o que quer dizer? Que ela foi imaculada. E São Dom... Eu sempre sei o nome dele, eu sempre falei nas minhas pregações e agora fugiu. São Dom... João... Não lembro. Mas ele foi o principal também... O principal santo que fez com que debateu contra a igreja São Duns Escoto. Depois vocês pesquisam. São Duns Escoto.
Escoto. Ele foi o principal que fez mesmo a igreja acreditar que Nossa Senhora era imaculada, sem mancha. E aí, é isso aí. E Assunção, O Victor falou que o outro dogma Assunção. é a Assunção de Nossa Senhora. Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem aí, que é o momento. Enquanto isso, a gente já tá acabando. A gente tem mais 8 minutos. Desde já a gente queria agradecer vocês por vocês estarem com a gente desde o começo. A quem entrou depois também. Obrigada, a gente agradece em nome da Missão São Bernardo. E assim, a gente quer fazer um convite desde já pra vocês, para que vocês continuem assistindo essas lives que vai rolar durante todo o mês de maio. Como a Kelly explicou no começo, o nosso Fires, né? O nosso mês mariano, e aí o Fires se uniu para fazer essas partilhas sobre Nossa Senhora, com ofício no começo, a gente reza o ofício, e depois a gente explica sobre um título específico de Nossa Senhora. Aí então vão vir, e a cada fim de semana de maio, vai ser um título diferente de Nossa Senhora. Então eu não vou falar o título ainda, mas vocês vão descobrir. A gente já comentou sobre Guadalupe, que vai vir mais pra frente, mas os outros títulos vocês vão descobrir. É muito bom, porque são muitos títulos que Nossa Senhora tem e a gente não conhece nem metade deles. Então é muito bom a gente conhecer mais. Então fiquem ligados aí que na página também, no story, que a gente vai divulgando toda essa programação especial, não só do Fires, né, que vão ser sobre os títulos de Nossa Senhora, mas as programações especiais à noite também e durante a semana, que a gente vai ter em todo mês de maio, especial para nossa mãezinha, que é o mês dela. E mais tarde também a gente vai ter uma pregação mais tarde, 18 horas, com o Frei Wilson. E antes disso, agora, às 4 horas, nós, no Instagram do Jovens Sarados, oficial, jovens.sarados, vai ter mais uma partilha mariana. Então você que tá no embalo aí... muito especial, gente, que é sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Vão ter várias partilhas também no Jovens Sarados oficial. Isso é uma graça pra nós, porque os marianos esperaram por esse momento. Esse momento é todo nosso de verdade. Então já pega o embalo, já vai pra esse Instagram aí, o Instagram oficial do Jovens Sarados, que agora às 4 vai começar mais uma partilha. E aí depois das 4 você já vai direto pra nossa de novo, que é às 18 horas, que vai ser com o Frei Wilson, sobre o Santo Terço. Tá bom? Vocês voltem pra cá. Voltem pra cá. Mas, gente, sério, vai ser uma partilha agora sobre o tratado, gente. Tipo, a gente esperou muito por esse momento. Então não percam, vai ser muito legal. E a Lu falou assim: descobri minha doença e achei que fosse pirar, mas entreguei tudo nas mãos de Nossa Senhora. Eu pedi para que tudo acontecesse pela vontade da mãe e seu filho. Hoje testemunho que eu estou curada. Glória a Deus por isso. Gente, um testemunho vivo aqui pra gente. Os próprios médicos me perguntavam se eu acreditava em milagres. Incrível, Lu. Graças a Deus, nós temos certeza que foi Nossa Senhora que intercedeu. Deus seja louvado pela sua vida. Por você. Então, é isso, gente. Obrigada pela companhia. Obrigada, gente. Obrigada Deus pela abençoe. confiança de permitir que nós partilhássemos. Tamo junto. Obrigada, Vi, por ter ficado até o final da live. Salve Maria Imaculada. E tamo junto. Um beijo, nós amamos vocês e até a próxima. Lembrem, 4 horas agora São Bernardo. 4 horas oficial. agora Jovens Sarados oficial. 6 horas voltem pra cá. E próximo sábado às 2 da tarde de novo. Antes disso, vocês vão ver as programações que vão rolando aí. Acompanhem o nosso story, o nosso feed, que os flyers serão postados, tá bom? Gente, obrigada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Rezemos, vamos nos apoiar em Nossa Senhora e suplicar pelo fim desse coronavírus, porque a gente quer ver todo mundo, todo mundo quer se encontrar e se abraçar. Então, vamos continuar rezando, vamos continuar se unindo em oração. Obrigada, viu, gente? Salve Maria Imaculada, que Nossa Senhora cubra cada um de vocês com o manto dela. Tamo junto. E vamos rezar um Ave Maria e uma Maria concebida sem pecado, para que a gente possa terminar essa live incrivelmente. Então, que nós possamos colocar em intenção a esse coronavírus e nossas intenções em especial nessa Ave Maria, que Nossa Senhora vai olhar com carinho, com atenção por nós agora. Ave Maria, a cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós. Amém? Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Obrigada. E tchau.